Graça e paz a todos. Mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. O que eu quero falar com você nesta noite é sobre as 3 fases na vida de um homem. Eu quero falar com você nesta noite acerca das 3 fases que nós podemos viver. E para ilustrar isso, para trazer isso, como uma forma explicativa, eu escolhi um texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11 e versículo de número 24. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé, passou o mar vermelho como por terra seca, e os intentando os egípcios se afogaram. Eu quero usar aqui a pessoa de Moisés como um exemplo daquilo que eu tenho para trazer nesta noite. As 3 fases de um homem. A primeira fase é aquela fase quando nós pensamos que nós somos alguém. Quando nós estamos ali no mundo, curtindo a vida, temos o nosso carro, temos o nosso trabalho, temos a nossa liberdade financeira, curtindo a vida, como muitos dizem por aí, curtindo a vida de montão, curtindo a vida doidado. Achamos que somos autossuficientes, que tudo o que nós precisamos nós temos e que não precisamos de ninguém. Eu quero usar os primeiros 40 anos da vida de Moisés como essa primeira fase. A fase quando nós achamos que somos alguém. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés se passaram no Egito. Moisés, todos nós conhecemos a história dele, foi aquele menino que após ter nascido, para não ser morto pelo exército egípcio por ordem de Faraó, ele foi colocado dentro de um cesto untado com junco, colocado dentro do mar, descendo aquelas águas, foi parar de frente a filha de Faraó, que o tirou da água e o tomou como seu filho, e o criou como seu filho. Então Moisés cresceu ali dentro do palácio, sendo criado pelos usos e costumes do Egito, tendo em sua volta toda a pompa, toda a riqueza, tendo em sua volta ali todo o conforto, tudo que o Egito podia proporcionar, Moisés tinha, porque ele era filho da filha de Faraó. Então ele fazia parte ali da família real do Egito. Então, esses primeiros 40 anos que Moisés viveu no Egito, podemos dizer que foram os 40 anos em que Moisés achou que seria alguém, por ser filho da filha de Faraó. Mas, como tudo na vida passa, como tudo na vida um dia, a gente vê que nem tudo que reluz é ouro, e chega um dia em que nós
temos aquele start, e a gente para, e a gente vê que aquela fase que nós vivíamos achando que éramos dependentes, que não precisávamos de nada, que éramos autossuficientes, porque estávamos curtindo o mundo, porque você sabe que o Egito, hoje nos nossos dias, quando nós nos direcionamos ao mundo, nós usamos a expressão do Egito como mundo. Então o mundo de hoje é o Egito daquela época. E então a primeira fase da vida de Moisés foi no Egito. Foi uma fase boa? Sim, foi uma fase ótima. Mas Moisés, ele sabia que apesar de tudo que ele tinha, a riqueza, todo o conforto, ele sentia a necessidade de alguma coisa, faltava algo na vida de Moisés. Agora deixa eu te falar da segunda fase da vida de um homem. A segunda fase da vida de um homem é quando ele entende que tudo que ele havia feito, todas as festas, as baladas, as noitadas, tudo que ele havia feito ou vivido ali no mundo, aquilo dali não significava nada, não representava nada. Porque quando nós estamos no mundo, nós sempre estamos procurando alguma coisa que traga alegria, que traga paz. Quando nós estamos no mundo, queremos estar no meio ali dos nossos amigos, nós queremos ser uma pessoa bem sociável, nós queremos ser uma pessoa bem comunicativa, e muitos, por causa da sua timidez, para não ficarem fora do círculo, do grupo social dele, ele começa a usar drogas, começa a usar bebida alcoólica, e naquele momento a alegria que aquilo proporciona para ele é uma alegria momentânea, só para aquele momento. Mas chega um dia que há o despertamento na vida do homem, e o homem, ele começa a entender que tudo aquilo, toda aquela alegria, tudo aquilo era momentâneo. Então vem um despertamento na vida dele, e ele vai entrar na segunda fase da sua vida, quando ele reconhece que ele não é ninguém, que que na verdade ele precisa de algo a mais na vida dele. Essa segunda fase foram os 40 anos que Moisés viveu no deserto. Quando Moisés, entendendo que tudo aquilo que ele tinha ali no Egito, que toda a riqueza, que todo o conforto que ele tinha no palácio de Faraó ali, junto com a filha de Faraó, como sua mãe ali adotiva, aquilo para ele não significava exatamente nada. Então Moisés, ele deixa a riqueza, o luxo, o conforto do palácio. E Moisés, então, ele após ver o sofrimento dos seus irmãos ali, dos hebreus, quando ele acaba ali cometendo ali um assassinato por causa da vida de um hebreu, ele não quer mais saber daquela pompa, não quer saber mais daquela riqueza, ele não quer saber mais daquele conforto, não. Ele entende ali que ele precisa de algo a mais, e ele foge para o deserto. A segunda fase da vida de um homem é quando o homem está no deserto. É quando você não tem o dinheiro para sair na noitada com os amigos,
é quando você não tem dinheiro para compartilhar o churrasco do final de semana, é quando você não tem mais o carro para colocar os seus amigos dentro dele, e você vai então para tua casa, ali você se sente só, ninguém te liga, ninguém te convida para sair. Essa é a segunda fase da vida de um homem, quando ele vai para o deserto, quando ele está no deserto sozinho. E quando ele está no deserto, foi ali que Moisés teve um encontro com Deus, através ali daquela sarça que ardia em chama, mas não se consumia. Foi ali que Moisés entendeu que ele estava diante de um ser que poderia mudar a sua história para sempre, que poderia saciar ali toda a sua ansiedade, que poderia ali trazer a verdadeira alegria a ele, não aquela alegria momentânea e passageira que o homem encontra no mundo, mas aquela alegria permanente. Foi ali que Moisés ouviu Deus falar com ele: tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque onde tu está pisando é santo. Foi ali que ele reconheceu a voz do Deus Altíssimo, daquele que queria mudar a sua vida para sempre. É nesse momento que nós constatamos que não somos ninguém. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, é aí que nós recebemos a presença de Deus na nossa vida. Agora nós vamos para a terceira fase da vida de um homem. A terceira fase da vida de um homem é quando o homem começa a ver o poder de Deus na vida dele. É quando o homem é capaz de ver tudo que Deus pode fazer. Essa terceira fase são os últimos 40 anos de Moisés, quando ele volta para o Egito, através da ordenança de Deus, após ter passado a sua segunda fase de vida, os seus 40 anos no deserto, porque Moisés já havia vivido 40 anos no Egito, agora tinha passado-se mais 40 anos de vida ali no deserto. Deus fala para ele: Moisés, volta para o Egito, porque você vai tirar o meu povo de lá. Eu vou te usar para remover, para tirar Israel do Egito. Então Moisés volta. E esses 40 anos seguintes, Moisés ele vai ver o poder de Deus. Vai ver Deus se manifestar através de diversas formas. Moisés vai ver Deus se manifestar através das 10 pragas. Moisés vai ver Deus se manifestar através da abertura do Mar Vermelho. Moisés vai ver Deus se manifestar através da nuvem que acompanhava a nação de Israel durante o dia pelo calor causticante do deserto. E Moisés vai ver Deus se manifestar através da coluna de fogo que estava com a nação de Israel durante a noite no deserto. Essa terceira fase é a melhor fase da vida de um homem. É quando o homem tem um encontro verdadeiro com Deus. É quando o homem ele pode provar e ver o poder de Deus na vida dele. É quando o homem ele pode ver que há um ser maior do que todas as noitadas do mundo, que há um ser que pode proporcionar uma alegria verdadeira, contínua e constante na vida do homem. O homem não precisa se drogar, o homem não precisa se embriagar, o homem não precisa buscar nada daquilo que o mundo oferece para que ele se sinta importante, para que ele se sinta notado no meio do seu círculo ali social, enfim. A primeira fase da vida de um homem é quando o homem pensa que ele é alguém. A segunda fase da vida do homem é quando ele descobre que ele não é exatamente ninguém.
E a terceira fase da vida do homem é quando ele é descoberto por Deus. E quando ele descobre Deus na sua vida, e ele vê que aquele Deus pode mudar toda a sua história, que aquele Deus pode transformar a sua vida, e ele vai ali conhecer o poder de Deus. Ele vai poder viver esse poder de Deus na sua vida. Fique com esta palavra. Graça e paz a todos. Deus os abençoe. A paz do Senhor.